Geeks! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Orgulho Geek Podcast. E hoje o nosso clima é de arrepiar, porque dois ícones do terror resolveram invadir o nosso mundo geek. O mestre dos pesadelos, Freddy Krueger, e o gigante silencioso de Crystal Lake, Jason Voorhees. Se apresentem, por favor. Quem são vocês por trás dessas máscaras? Você está insinuando que eu uso máscara agora? É isso mesmo? Meu Deus. Coisa feia. Bota de novo, mas fake bater em mãe, meu Deus. É feio pra caramba mesmo. Concordo. Então, Fredão, quem é você por trás do cosplayer? Bom, meu nome é Rafael. Vou falar um pouquinho assim. Eu faço o Freddy Krueger fazem mais ou menos uns 2 anos. E eu gosto bastante desse personagem. Ele fez parte da minha infância durante muitos anos como um principal vilão, digamos assim, né, de terror, assim, onde apesar de ele ser bem assim, conhecido, né, por muita gente, não é muita gente que gosta dele, assim. Até tem uns personagens de terror que são mais populares que ele, tanto que fazem um monte de remake. Mas, se você for parar para analisar, no Fred mesmo só tem um que nem foi tão bom, na minha opinião, mas ainda assim é um meu personagem de vilão, assim, favorito, que eu gosto dele pra caramba. Fora que, né, diga-se de passagem, vocês não me conhecem, mas eu acho que eu sou muito parecido com um ator que interpreta o Fred Krueger, que é o Robert Englund, também, que é o primeiro ator que fez o Fred Krueger. Agora você vai deixar os nossos telespectadores curiosos. E quem sabe no final do programa a gente vê isso aí. E você, Jason, não vai inventar de ficar o meu programa inteiro em silêncio, não, que a gente trouxe aqui para falar. Você tem essa liberdade criativa de falar pra gente hoje. Bom, vou estar cortando um pouquinho, né? Tá falando como Jason, mas meu nome é João. O Jason é um dos meus personagens de terror favorito, né? Eu sou muito novo tanto no meu cosplay, né? Faço cosplay do Jason, agora em agosto fez 3 anos que eu tô fazendo esse cosplay do Jason. Esse personagem foi introduzido muito pelo meu pai, né? Que já que eu sou bem novo, tanto nessa parte também de cosplay de filme de terror, foi meu pai que me apresentou primeiro os filmes de terror, que eu comecei a assistir, eu gostei muito de todos, já assisto vários filmes de terror, mas que o Jason foi um dos que mais me cativou, tanto para me divertindo, assistindo o filme, assistindo o terror que traz no filme do Sexta-feira 13, mas que também me trouxe essa expectativa de tentar fazer o personagem, fazer o cosplay dele. Que até hoje em dia, tipo, com essa, como o Fred tinha dito, essa onda de remakes que estão tendo, o próprio Jason se tornou um personagem meio esquecido, vamos dizer assim, né? Não tá tendo tanto conteúdo dele ultimamente, mas por motivos de direitos autorais, né? Pro pessoal que sabe, né? Deu uns problemas de direitos autorais nele, mas que tá começando a voltar agora. Mas que eu fico bem feliz, né? Inclusive por voltar. Mas é isso. Gosto bastante do E Jason. você tá ansioso pra série que vão fazer agora Com do toda teu certeza, personagem? tem isso também. Olha, vocês falaram, assim, né, sobre questão de tempo, né, de ser velho ou não. O João é um neném, tá, gente? A gente não vai falar muito da idade dele, mas o João é aquele tipo de pessoa que nasceu depois de 2000, que quando a gente vai se surpreender, essa pessoa já é um adulto, como é que pode, né? Então, eu acho que os clássicos, eles não envelhecem, né? Eles se eternizam. Então, o meu personagem, por exemplo, eu de Chuck, eu achei engraçado uma vez que eu cheguei ano passado no shopping, que umas garotinhas, gente, eu acho que elas tinham, sei lá, 7, 10 anos de idade, vieram correndo me abraçar. Aí eu fiquei tipo, como assim vocês não têm medo do Chuck? Quando eu era criança eu tinha medo do Chuck. O que aconteceu? Porque quando eu era criança assisti Chuck a primeira vez, eu escondi minhas bonecas, escondi todas as facas da casa, tá? E aí eu me surpreendi quando essas menininhas vieram falar comigo. E aí eu entendi que a nova onda, né, do Chuck, a versão que fizeram pra série, ao invés de assustar, foi cativar essa geração nova. E os personagens de vocês, mesmo que não tenham grandes remakes, eu acredito que eles se eternizaram mesmo como 2 grandes rivais, mas ao mesmo tempo também 2 grandes ícones do terror, de fato, né?
Uma observação sobre esse tema que você levantou sobre as crianças, né? Quando eu vou nos eventos, né, não necessariamente da temática de terror, eventos de modo geral, do público geek, os adultos sentem medo de mim, mas as crianças gostam de mim, querem ficar perto, querem me abraçar, querem pegar na minha garra, tipo, olha isso aqui, vê se isso aqui é convidativo. Nem um pouco. E ainda assim, as crianças querem pegar, quer ficar, quer colocar na mão, quer experimentar, quer interagir. E os adultos vai a 5 metros de distância e as crianças estão lá, vem, isso aqui, eu canso de tirar foto com criança no colo e tudo mais. Enfim, é bem essa questão, tipo, o público infantil hoje não sente mais o mesmo medo que nós sentíamos quando nós tínhamos a idade desse público hoje, né? Sim, verdade. E é bem legal isso, essa troca de experiência, assim, sabe? Sim. Mas o que eu mais gosto é de assustar os adultos. Nossa, eu confesso. Eu adoro assustar os Já adultos. aconteceu de criança sair Nossa, correndo ou já, adulto? eu acho isso incrível. E mais ainda de as crianças saberem, né? Tem muita criança que você pensa que tipo, tem, igual você falou, 6, 7 anos de idade, mas que ela vem te abraçando, conhece o personagem. E que muitos adultos, às vezes, sentem tanto medo que nem encosta, nem chega nem perto. E que eu acho isso muito legal, que mostra que os filmes, mesmo sendo antigos, eles vivem ainda hoje em dia. Muita gente conhece eles, Sim. Muita gente vão atrás, se interessam. Que ainda mais que a tema de terror, né? Às vezes pode ser meio nichado, né? Que às vezes muita gente não gosta, muita gente não gosta muito de assistir filme de terror, sente medo. Mas que vendo crianças assim, tipo, vendo me abraçar, querendo ver o facão mesmo. Querendo ver, tipo, até me pedindo para levantar a máscara, para mostrar essa máscara mais de zumbi. Às vezes eu nem se assusta, elas ficam maravilhadas vendo. Então eu acho isso incrível. Eu acho sensacional, porque assim, quando eu via os meus amigos e o meu irmão assistindo o Chuck e se acabando de rir, eu não entendia. Eu tinha medo, né? Eu ficava com medo. E hoje em dia, assistindo A Hora do Pesadelo ou Sexta-feira 13, tem cenas que eu também gargalho, que eu acho engraçado algumas cenas. Principalmente o Fred, que é mais zoeiro, né? Então, é engraçado porque uma vez, recentemente, uma pessoa falou que o gancho do humor é muito parecido com o do terror. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Não é à toa que uma das minhas franquias favoritas é Todo Mundo em Pânico. Então, vamos já aproveitar para falar um pouquinho também, né, de Todo Mundo em Pânico, que eu acho que vocês devem amar também, né? Quem não ama. Sim. Que agora falaram que vai ter o Todo Mundo em Pânico 6 e que os irmãos Wayans vão voltar. A produção, então a minha expectativa está muito alta. Já falaram, inclusive, que possivelmente vai ter o Pennywise como personagem, né? Mas o que vocês acham de nunca terem feito referências nem ao Jason nem ao Fred? Bom, eu acho que o Fred por si só ele já tem um humor muito ácido, né? Então, assim, por mais que ele seja um personagem de terror, nos próprios filmes da franquia, ele busca explorar um pouquinho também essa veia cômica mais voltada para o humor negro também. Então, acho que... Mas o Ghostface também. Já parou para pensar? Sim, a própria mas franquia o Ghostface Pânico não tem tanta piada, né? Não, mais... que o Ghostface, a franquia Pânico, por si uma só, ela já sátira. é uma sátira aos slashers. Sim. E aí, assim, vocês são dois dos maiores slashers. Michael Myers também. Não lembro de fazerem nenhuma referência ao Michael Myers. Acho que tem no... Acho que nesses 6, acho que se não me engano vai ter o Michael Myers. Será? Eu acho que sim. Por causa do Halloween novo que lançou. Pois é. Então é. poderiam, né, trazer o de vocês também. Porque, de certeza. fato... Porque tem o quê? Tem o Billy, né, de Jogos Mortais. Sim. Já lá pra... Acho que os Jogos... Eu acho que Todo Mundo em Pânico 3, se eu não me engane, né? Agora eu não lembro. Foi o 3. É, o 3, Inclusive, né? ele tem até referência, acho que é a Guerra dos Mundos, né? Que tem os alienígenas. É Sinais, né, não? Sinais. Sinais. Sinais, né? Sinais. E aí que tem A aquela... Samara também. Tem a Samara. Tem a Samara. Deixa eu ver quem mais... O Grito. O Grito. O grito, verdade. Aquela que eles começam a falar várias Comida palavras japonesas. Tipo, exatamente. Sushi, sashimi, né? Toyota, Toshiba. Mano, muito bom. Muito
muito boa aquela cena. O que eu mais gostei também foi o anúncio do retorno da Cindy e da Brenda, né? Porque a Brenda morreu já lá no comecinho, mas aí trouxeram ela, que nem Pânico também. Eu já ouvi falar que se arrependeram em algum momento de um personagem que tinha morrido, aí trouxeram de volta ele pra... Então, assim, o próprio Todo Mundo em Pânico faz essa brincadeira, né? De trazer de volta um personagem Estilo Kenny do South Park, né? Sim. Morre em todos os episódios e volta de novo. Pois é, gente. Então, assim, qual é o vilão que vocês mais querem ver, a entidade ou o vilão que vocês mais querem ver em Todo Mundo em Pânico 6? Bom, eu não sei quais... Assim, um filme que eu gostaria que fosse retratado, que também, pelo menos não me recordo de ter visto, é o do Pinhead, né? Ah, Pinhead, realmente, também né? nunca foi. E ele é um personagem que poderia ser zoado, tipo, colocar, em vez de ser prego, colocar uns monte de garfo, faca, uns negócios. Nossa. Que poderia fazer, ia ser uns negócios bem engraçados. Que eles poderiam explorar essa questão também, mas eu não me recordo de ter visto. Não sei se teve, eu não assisti todos os filmes, né? Porque dizem que só o primeiro e o segundo filme dele que foi muito bom, depois os Irmãos Warren saíram, e aí ficou meio zoado, uma caída nos demais filmes, né? Sim. Então eu não cheguei a assistir os demais filmes, mas não me recordo de alguém comentar que tinha um Pinhead, por exemplo, ou uma semelhança de alguém, né, para aparecer no filme, né? Mas seria interessante ter um Pinhead, claro, fora o próprio Fred também, que também seria legal, mas enfim, como é uma coisa muito difícil de ser abordada, porque se fosse fácil já teriam feito nos filmes, né? Mas enfim. E você, meu bem? Além do próprio Jason, né? Eu gostaria muito de ver. Eu não, pelo menos não, como o Fred, né, não me recordo totalmente, porque faz bastante tempo que às vezes que eu assisti os filmes de Todo Mundo em Pânico, mas que o próprio Hannibal Lecter. Seria uma boa, porque que dava pra brincar, né? Dá pra brincar com essa. Porque Todo Mundo em Pânico 2 mesmo tem essa vibe meio de... É meio que uma mansão mal assombrada. Isso. E aí eles... De tentar... Do Mãozinha? Meus vermes. Meus germes, eu adoro aquela cena. Muito bom. Então eu acho que, de fato, daria pra trazer essa pegada mais teria muita brincadeira. Teria. Inclusive, em Brooklyn Nine-Nine, não sei se vocês conhecem essa série, né? Conheço, mas nunca assisti. Gente, tem um canibal lá que é maravilhoso, as piadinhas que faz. Inclusive, tem uma hora que ele é preso, né? E aí ele faz bordados na prisão. Aí os bordados são tipo órgãos humanos. É muito legal. Então dá pra brincar muito. Daria pra brincar, imagina, tipo, eles... Igual na cena lá do Silêncio dos Inocentes, né? Eles indo lá encontrar o Hannibal, que ele tá na cela dele, eles podiam fazer brincando, eles indo lá na cela de um cara que tá usando a mesma máscara que o Hannibal. Aí ele começa a fazer umas piadas meio que lembrando carne humana. Essa cena é incrível. Nossa, essa Silêncios Inocentes, né? É que é um clássico de terror. E outra coisa, aproveitando que a gente já tá nesse tema também, o que vocês acham sobre essas pessoas que não consideram terror psicológico como terror? Olha, às vezes um terror psicológico é pior do que um terror slasher. Exatamente. Eu tenho um filme que eu assisti há muitos anos atrás, que ele mexeu muito com a minha cabeça. Quando, ficando assim, durante muito tempo, com aquela sensação do que é ficção e do que é realidade. Não sei se vocês já viram falar, Contato de Quarto Grau. Sim. Esse filme é sensacional. Ele começa com uma temática que parece que é roteirizada, mas no meio do filme parece que é uma coisa mais vinculada, como se fosse documentário, que você não sabe se aquilo é real ou não. É uma coisa surreal, que você termina com o filme e você fica pensando, tipo, puta, será que a coruja é um ET? Sabe, tipo, não vou dar muitos, mas putz, mano, dão, sabe, muitas explosões na cabeça, assim, sabe, é muito surreal. E eles trazem também cenas reais, gravações reais. Então, você não sabe se é real ou não, sabe, é muito surreal. E o marketing também, é o tipo de filme que o marketing, por exemplo, Bruxa de Blair, eu não falar gosto. Isso agora. Nossa, Bruxa de Blair, mano. Você gosta de Bruxa de Blair? Pois é, eu não gosto do estilo found footage, mas você lembra a época do Bafafá, que foi essa questão do marketing? E não só tanto o marketing, porque o marketing não tava só, tipo, por fora, mas dentro da produção do filme. Não sei se você já viu, né, que muitas das cenas, as pessoas que estavam interpretando os personagens não tinham nem roteiro. Não faziam nem ideia do que ia acontecer. E muitas das vezes, tipo, falam isso, né? Acho que não confirmaram, mas dizem muito isso, que, tipo, quando os atores estavam dormindo, eles ligavam as câmeras porque o pessoal ficava meio que fazendo barulho enquanto eles dormiam nas barracas. Faziam barulho, mexendo na barraca pra
mostrar aquela interação dos personagens como se não fossem nem os próprios personagens, são os próprios atores com medo da situação. E de acampamento você domina, né, Jason? Ah, com toda certeza. Onde é que vocês acampariam, assim, se vocês pudessem? Eu sou muito medrosa, eu não sei se eu acamparia, eu acho que eu realmente não medo de alguma coisa sobrenatural, sabe, mas medo de bicho. Mas se vocês pudessem, assim, acampar num lugar dos sonhos, que lugar seria? Crystal Lake já tô... Eu sou o primeiro a chegar em Crystal Lake. Então, eu nunca fui muito de acampar, na verdade, né? Mas voltando com a questão do personagem em si, né? Do Fred, eu acredito que nos sonhos das pessoas seria um bom lugar para se acampar. Tem várias opções de locais, cada um tem um local diferente. Eu poderia ir pensando em cada um, curtindo um pouquinho da sensação de cada um, em várias mentes aleatórias pelo mundo aí fora. Se você pudesse invadir o pesadelo, assim, de algum personagem do mundo geek, de quem, assim, você invadiria? Já pensou nisso? Bom, nunca pensei, mas levando o nível de bizarrice, eu acredito que o Rick seria uma boa mente para se aparecer. Mano, que eu ia ser uma pessoa que eu nunca ia ficar entediado, porque o Rick é um cara que tem a cabeça mais absurda que eu lembro, pelo menos o Rick, acho que o Finn também, o Finn do Hora da Aventura também é outro que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Cada aventura que ele já sofreu. É o senhor amado, né? Que legal. E você, Jason, assim, se tivesse algum lugar, assim, no universo geek que você pudesse fazer esse acampamento ou perturbar as pessoas que estivessem nesse universo, qual o lugar que você escolheria? Nossa, interessante de pensar. Acho que eu iria talvez pra Ilha de Drama Total. Drama Total, não Nunca conheço. assistiu? Não. É um desenho da Cartoon Network que lembra muito... Ai, mano... É tipo aquele estilo de reality show. Igual numa ilha... No desenho, né? Drama Total. Eles estão numa ilha. Que nessa ilha eles ficam competindo. Várias competições que o dono dessa ilha, que eu esqueci o nome agora. Né, de cabeça não vou lembrar. Mas que eles ficam competindo entre eles. Fazendo desafios. E indo expulsando as pessoas. É tipo o Big Brother. Entendi. É tipo o Big Brother. Falando nisso, e inclusive de desenho também, vocês já viram o do... Meu Deus, como é o nome? O robô... Frango Robô? Frango Robô, sim. Muito Inclusive bom. tem uma sketchzinha onde eles fazem uma espécie de BBB dos vilões. Sim, eu vi. Não é? Eu acho que você me chegou a me mandar já. Foi? E aí engraçado, né? Que eu acho que tem o Michael, o Jason, o Fred, acho que Sim. até o Billy também. Quem é que vocês conviveriam assim? E quem vocês votariam primeiramente assim pra eliminar em um BBB Isso aqui eu já do votaria pra terror? voltar pra sair. É a típica rivalidade Fred versus Jason. E engraçado, né? Falando nisso, a gente estava falando sobre essa coisa de pesadelos, né? E dos meus traumas infantis também, não é? Com o próprio personagem que eu tô agora, que eu consegui ressignificar e hoje em dia eu acho engraçado até, de fato. Mas eu lembro do dia que eu assisti uma cena de Fred versus Jason. Cara, eu lembro assim, eu acho que eu devia ter uns 10 anos. Eu fiquei... Nossa, e aquela cena daquele embate final e que... Aquela cena, assim, meio que né, que acontece... As pessoas fazendo coisas, sapecagens, né? Aí que aí aparece assim, só que ela tá morta. Aí, que eu acho que é o Fred no sonho do Jason, né? Exatamente. E aí ele se afoga no sonho, essas coisas. Então, eu comecei a assistir naquela cena e eu lembro de ter ficado assim, horrorizado. Nossa, que coisa horrível. E aí mas fiquei, né? Fiquei ali paradinha, olhando, assistindo. Aí vendo, aí tem a cena que ele corta, né, os braços do Fred, não é isso? Lá tem uma parte, na verdade, ele arranca o meu braço e enfia em mim, né, no meu peito. Né? Isso, ele arranca o seu braço das garras, certo? E atravessa. E atravessa você. Exatamente. Hoje em dia eu acho sensacional, né? Só que eu fui reassistir
Depois, adulta. Gente, É pelo trash. amor de Um Deus. pouco, assim. É trash. É muito trash. trash. É muito trash. E quando a gente é criança, né, eu acho que a nossa imaginação também é mais fértil. Então, assim, isso me traumatizou realmente. Tem algum filme, assim, que vocês lembram, além desse que você citou, né, que traumatizou vocês quando vocês eram crianças? Filme de terror, assim? Nossa, um filme que com certeza eu achava ele muito bizarro, de dar medo mesmo. É O Enigma de Outro Mundo. Não sei se você já chegou a assistir. É sobre o quê? É Ele alienígena? é sobre um filme onde tem várias pessoas numa base, eu não me lembro se é na Antártida, mas eu sei que é num lugar gélido, que tá até nevando. E que lá... Gélido, você tá vendo como Tá ele é vendo? intelectual? Gélido. Gélido. Gostou da nomenclatura? Mas que eles têm uma base que é uma base que é um laboratório, que eles estão estudando um alienígena que eles encontraram naquele local. Mas que esse alienígena tem uma coisa diferente. Ele assimila com qualquer pessoa que ele entre em contato. Então, quando uma pessoa, por exemplo, na verdade um cachorro, que nesse filme tem uma cena desse cachorro, que ele tá infectado com esse alienígena, e o negócio do filme que dá medo mesmo é porque ele começa a meio que deformar o corpo das pessoas. Ou do animal, igual o cachorro. Meio Então substância? Isso, nesse filme, meio de substância. Ele começa a virar tipo um monstro gigante, é uns bichos muito bizarros. Tipo, quando ele infecta uma pessoa, essa pessoa, a barriga dela abre como se fosse uma boca. E ela fica parecendo até dentes. E aí, inclusive, até a cabeça dessa pessoa cai e ela começa a criar patas, como se fosse de uma aranha. Então... Que bem viagem! bizarro, né? Parece, Muito parece bizarro. meus pesadelos. Meu Deus. Nem eu sou tão criativo assim pra criar pesadelo assim. Meu Deus do céu. Cara, e esse filme envelheceu muito bem. Hoje em dia você vai pegar pra assistir porque todos esses monstros que eles fizeram foi tudo efeito prático. Ai, Então, eu amo efeito prático. Nossa, então os monstros que estão nesse filme é muito bizarro. Muito bizarro. E que dá medo mesmo. E você, Bradão? Um filme que eu gosto bastante, assim, é o Poltergeist. Poltergeist é um filme que na minha infância, fora o filme em si que dá um medo também, a história por trás do filme também já também dá uma segunda camada de medo em cima, né? Que a criança chegou, a atriz que interpretou a criança se descobriu depois que ela chegou a falecer. Alguns outros produtores do filme, algumas pessoas que estavam por trás do filme também tiveram problemas de saúde, ou não sei se chegaram a óbito via de fato, mas também por conta do universo Poltergeist ali, tipo como fala, da sensação, sei lá, enfim, do todo aquele esquema, aquela coisa toda, né, tipo, por trás do filme e tal, deixou um clima pesado, assim, sabe? E aí acabou, tipo, gerando uma segunda camada de terror, né? Não só pro terror por si só, do filme em si, que é a proposta que foi, né? Mas também por trás do filme, dos negócios que deixou muito mais pesado, assim. Então a gente fica bem pensativo, tipo, pô, uma coisa que era para ser ficção se tornou meio que realidade. Então, assim, até onde que a ficção se fica somente na ficção? Será que pouco daquela ficção pode se tornar realidade também? E aí você fica naquela coisa pensativa. E naquela época eu fiquei bastante medo, assim, é bem legal. Ainda mais que nessa época tinha muito filme de terror com essa temática de fantasma, né? Sim. Tinha muito, então... De fenômenos paranormais, Isso, essas coisas, né? atividade paranormal, Poltergeist, Sim. invocação... Qualquer filme do Invocaverso. Nossa, não, esse aí... E eu acho que o que tem de comum também nesses filmes é isso, essas fofocas de bastidores, de que rolou alguma coisa. Eu estava estudando recentemente para fazer um vídeo sobre a Invocação do Mal e eu vi isso de passarem mal, né? A própria a Vera Farmiga, que faz a Lorraine, né? E assim, também teve muito isso, foi muito pesado os bastidores do Exorcista. Não é? Sim, Que é bem também. antigo, mas eu acho que foi um que envelheceu muito bem. E vocês já caíram naquela pegadinha do Exorcista quando vocês eram mais novos? Ele não, eu acho que a gente era... A gente sabe. A gente era mais novo, mas ele... qual pegadinha? Não me recordo. Que era um que o pessoal jogava um joguinho de labirinto. Aí quando ia chegando lá no sim, final, sim, aí sim. aparecia o rosto da Sim, menina sim, do sim. Exorcista. Eu já caí também, já caí Já também. caiu? Já caí. Já caí, já. Foi muita sacanagem, mano, quando aconteceu que um amigo meu veio me mostrar o celular, tipo, falando assim, vem ver esse vídeo aqui do cara jogando esse jogo aqui, esse de labirinto. Aí beleza, eu fiquei travado assim, ele me deixando o celular bem próximo da minha cara. Aí eu falei, tá estranho.
Aí quando apareceu, eu dei um pulo pra trás, eu dei um tapa no celular dele e quase derrubou. Sim, não, e no meu tempo também rolava, isso também tu vai lembrar, rolava um vídeo que era uma cadeira balançando, aí de repente vi o rosto dela. Também, né? Que era um já susto. vi isso E também também. aquele do carro, esse é clássico. Nossa, do carro. Que viu o carro assim na ladeira. E caminhão, a começa pessoa... a música que passa uma música mó calma. Tá um caminhão vindo aí, passa por umas colina. árvores, não sei o quê, e do outro Isso. lado vem um bicho, vem pra cima da gente também. E aí, Você já? Já. É isso que a gente tá falando, porque sim. assim, recentemente voltaram a fazer isso. Sim. No Instagram tá rolando muito esses vídeos de sustinho, assim, gente, pelo amor de Deus, eu pensava que eu não era mais capaz de... Agora, pra nova geração, estão fazendo esse estilo de vídeo. Agora eu assisto... Os meus conteúdos no Instagram é pura e exclusivamente isso. Tem uma porrada de coisa que eu gosto de Eu colocar. assisto assim, ó. Aí a gente brinca, né, de se esconder atrás dos comentários. A gente abre os comentários pra não poder se assustar. Não, Baixa o eu faço volume. exatamente isso. Gente, depois que minha mãe mandou um vídeo desse pra mim. Eu falei assim, a senhora, minha mãe, foi capaz de me assustar. Eu juro que eu assisti o vídeo, assim, não, assim, minha mãe mandou, é tranquilo. Gente, chega a minha alma, deu print, assim. Cara, e vocês recentemente caíram também nesse estilo de vídeo do Instagram? Não. Mas caiu direto. Na verdade, assim... Depois eu vou te mandar um depois. O que eu caio bastante, assim, nesses sustos... Mas eu já gemidão, sei que eu vou tomar susto, eu não sei quando, sabe? São nos jogos de terror. Que tem, agora tá na febre, lançar jogos de terror e tal. E aí onde aqueles streamers ficam filmando eles jogando. Sim. E aí, assim, eu fico aquela mestiço de... Dou risada pela reação do cara, do susto que ele leva, e ao mesmo tempo do susto que eu levo Que junto você com ele leva com o junto. negócio também, sabe? Eu vivo assim, tem um colega meu também que ele faz o Leaderface, que a gente também vive trocando esse tipo de conteúdo, né? Sobre os jogos tal de terror. E aí ele fala, por que você tem medo de jogar? Porque você não joga isso aqui? Eu falei, não. Não confunda as coisas, não é porque eu gosto de terror que eu gosto de jogar. Se eu vou jogar alguma coisa, eu quero ter prazer em me divertir jogando. Não quero morrer de susto e meu coração saindo pela boca por jogando. Né? Pelo amor de Deus. Uma coisa, outra coisa. Exato, tem muita diferença nisso, né? Tipo, você assiste um filme de terror, e dependendo do negócio que você falou, às vezes você até começa a achar engraçado um filme de terror. Mas quando você vai pra um jogo, eu acho que por você estar jogando, você meio que acaba... Imersivo. A imersão acaba é tendo maior. uma imersão no jogo. Então você fica muito ali dentro daquele universo, dentro daquele jogo. Então quando você leva um susto, é como se realmente você tá no personagem e tá levando aquele susto. Inclusive, eu uma vez tive uma experiência num shopping, alguns anos atrás, a vergonhinha que eu passei, né? Uma das primeiras vezes com óculos de realidade virtual, e aí estavam fazendo uma experiência de um jogo de terror, que aí eles enganchavam aqui, prendiam na gente uma coisa, e aí o nosso movimento ia sendo controlado aqui por essa coisa que botavam na coluna, e aí o óculos de VR aqui, e a gente ouvia também, eu acho que tinha um fone de ouvido também, né? Então, assim, era bem imersivo. Aí tá lá eu. Com fone, com óculos, gritando no meio do shopping. O pessoal, que diabo é isso que está acontecendo? E aí foi um melhor marketing para eles, né? Com certeza. E aí, voltando para essa história do marketing, assim, que geralmente eles, quando lançam um filme de terror novo, trazem muito essa coisa do que saíram vomitando das salas de terror. O que é que vocês acham quando vem com esse marketing barato de que passaram eu acho forçado mal? demais. Eu acho forçado. Muito forçado. Porque pra Vocês vomitar, questionam também? Oi? Vocês se questionam também quando é porque saíram passando mal? Vocês ficam tipo assim, será? Não, pô, aí é muito forçado. Eu acho muito forçar mesmo. Eu acho forçar. Porque, tipo assim, pra pessoa, eu acho que já começa assim, pra pessoa ir assistir o filme de terror, ela já vai, tipo, meio que já preparada. Já vai meio que preparada. Mas eu acho que chegar ao nível de passar mal... Tipo, tem muito filme de terror que tem muita nojeira. Principalmente. Gore. Eu posso até entender um parcial sobre isso. Porque tem alguns filmes que são muito gores mesmo. Assim, muito assim, tipo, pelo amor de Deus. Terrifier. Não, nem isso. Albergue. Tipo, eu vou um pouquinho mais além ainda. Tipo... Centopeia Humana. Entendeu? É nojento, um negócio mesmo. assim, é terror, só que, é um terror assim que, pelo amor de Deus, o cara que fez esse filme, pelo amor de Deus, tem sei lá o que na cabeça, sabe? Então assim, e falar que passou mal nesse filme, aí beleza, dá pra entender. fez total sentido. Agora, eu assisti
a Bruxa de Blair, fiquei mal, passei mal. Fala, vai dormir, gente. Sabe? Não, inclusive, eu gosto muito de filmes de terror e antigamente eu fazia aquele esquema que eu acho que você já fez também, tá? De assistir o filme de terror de dia e depois assistir uma comédia ou uma animação, né? Quem nunca? Pra poder perder o medo, né? Pra não ter pesadelos com o filme de terror. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu posso assistir de noite o filme de terror e dificilmente vai impactar no meu pesadelo. Pelo menos não vai ser tema do meu pesadelo. Não vai impactar tanto assim. Mas já aconteceu muito assim de tipo esses filmes mais gore, né? De nojento, que eu não gosto muito de filme de tortura gratuita e esses gores que não divertem. Estilo Albergue. E aí um dia eu estava com uma pessoa que é muito fã de terror. E aí ele falou assim, não, vou botar aqui um filme de terror pra gente dormir assistindo. Ah, legal. Adivinhem qual era o filme? Tentando lembrar aqui o nome do filme. É um filme asiático. Que vocês sabem que filme é esse? Aquele filme que um médico sequestra um casal e fica torturando os dois. Nossa, eu vi isso aí. Como é o nome? Uma review desse filme no YouTube. Eu esqueci também o nome dele. Mas que é o médico que fica torturando os dois, e aí no final ele faz meio que o cara tentar salvar a mulher dele. Eu não me lembro se é o cara ou se é a mulher. Que aí abre abre o peito dele, sai os órgãos e fala assim, ó, te dou a chave, você tem que chegar até essa mulher pra libertar. Jogos Mortais é meio isso também, pô. Mas assim, Jogos Mortais ainda tem uma coisa que diverte. Esse não, é só tortura, cara. Eu esqueci o nome do diretor, mas tem um diretor asiático que todo filme dele é um nível de gore bizarro. Eu esqueci o nome do filme, mas eu acho que é um cara que é líder de gangue e tem um cara que é um assassino. Que aí eles meio que começam a trabalhar junto. Eu esqueci qual que é o nome do filme. Mas que aí, tipo, tem umas cenas muito bizarras nesse filme. E aí, tipo, tem uma cena lá que o cara vai... Tipo, esse cara de gangue, acho que ele pegou um cara pra torturar, pra pegar algumas informações dele. Aí, como ele tortura, ele pendura o cara pelas costas, prendendo as costas dele na pele. E aí ele começa a jogar óleo quente nas costas dele pra torturar. Aí, tipo, esse diretor, que eu esqueci o nome dele agora de cabeça, mas ele usa muito efeito prático. Então você vendo ali, mano, aquela bizarrice, tipo... Parece verdade. As costas dele parecem que tá tudo pipocada, nossa, não... Você lembra, Lusca, o filme que é asiático e aí um médico... Eu vou lembrar quando terminar o episódio, eu vou lembrar o nome do filme, mas... Editor, qual é o nome do filme? Isso, editor. Coloca aí o nome do filme pra gente, ou você que lembrou. Mas vocês entenderam, a pessoa assistia esse tipo de filme pra dormir. E aí eu me recusei, eu falei assim, não, desculpa, eu gosto, mas nem tanto. Eu virei pra tentar dormir, eu falei, não dá. Mas, assim, já teve algum filme, assim, pra vocês passarem mal mesmo assistindo, tipo do desconforto? Olha, por incrível que pareça, eu gosto desse Não filme. do susto, como a gente já tinha falado antes, mas agora do desconforto, da náusea, do... Então, por incrível que pareça, eu me incomodo menos com as cenas de vísceras, caramba, quatro, do filme de terror, do que um Grey's Anatomy da vida, onde tem aquela cena de médico que os caras lá tá mexendo nas tripas do cara lá. Por mais que seja a mesma, entre aspas, a mesma coisa, tá mexendo nas tripas, os dois lados. Só que uma coisa mais, parece que é uma coisa mais realista, talvez. Aquilo me dá um revertério, me dá um desconforto tão grande. Eu assistia... O negócio cagueando pra aquele negócio, tipo, das vísceras, o Art lá serrando a mina no meio lá. Eu falei, puta, que da hora, mano. Eu também, só que eu assistia Grey's Anatomy no almoço. Não, eu sou meio... Pelo amor de Deus. Jason. Não, é que eu ia falar muito dessa parte, né? Que eu acho que o que começa a incomodar, às vezes, não é nem a cena em si, que é igual o Fred falou. Que eu acho que quando começa a parecer muito real, a gente começa a imaginar aquilo como se estivesse na nossa frente. Que é uma coisa, tipo, igual uma cena, igual essa do Art, do Terrifier. Você vê ele serrando a mulher como se fosse nada. Aí você pensa, nossa, tipo, da hora e tal. Só que aí quando você vai pro Grey's Anatomy, você parece que aquilo é real. Então você começa, tipo, ficar pensando naquilo. Não, e assim, sabe o que eu acho mais interessante no Arte?
Que ele realmente é um dos personagens, dos ícones de terror atual, né? Isso. E o que eu acho interessante nele é que ele consegue assustar e fazer rir sem dizer uma palavra. Porque, assim, o Michael e o Jason, eles são esses personagens mais caladões, mas eles não são cômicos, de fato. O Art não. O Art, ele consegue, assim como esses palhaços mímicos, consegue tirar risadas e assustar mesmo sem falar nada. Então, eu juro pra vocês, eu tive pesadelos antes de assistir Terrifier com aquelas cenas que ele aparecia na lanchonete, né? Que aí ele fazia... ele aparece sorrindo. E aí ficava sério, sabe? Eu tive pesadelos. Por quê? Porque o visual dele é assustador. O visual dele. Né? Ele tem um visual assim meio perturbador. Mas aí quando eu assisti o filme eu fiquei tipo... Realmente eu consegui sorrir, entendeu? Até por causa de alguns efeitos bem ruins, até porque era baixo orçamento, né? No começo. Sim. Terrifier 3, agora eu fiz até uma ação. Tem vídeo no meu perfil. Acredito que o Rafa já deve ter visto, né? Já. Não sei se você já viu, João, mas uma brincadeira que eu fiz como Terrifier foi muito divertido. E eu fazia isso, porque aqui... vocês já devem ter visto muito nos eventos os rapazes usando máscaras, né? Inclusive o Luca, o suco de fruta, o nome dele é Luca? Sim. Né? Não. O suco de fruta é um, o Luca é outro. São dois que fazem o Terrifier. O Terrifier, é verdade. Como é o nome do... O Luca é o Luca. O Luca é Lucas. Isso, mas e o suco de fruta? Eu só chamo suco de fruta. Só suco de fruta. O suco de fruta, porque a gente se refere às vezes aos cosplayers pelo nome, que às vezes até esquece. Tipo o Fredão, que às vezes eu esqueço que o nome dele é Rafa, eu chamo ele de Fredão, né? O João Jason, eu só chamo ele assim. Né? Então, o Luca e o suco de fruta, eles fazem o arte. Inclusive, o suco de fruta sempre está oferecendo umas minhoquinhas aí pra gente nos eventos, muito querido. E acho que a máscara, às vezes, limita um pouquinho isso deles, né? Porque eles ficam apenas com uma expressão única. Sim. Com exceção do Luca, ele tem aqui cortado. Ai, então aparece a boca dele. É que eu nunca vi o Luca de arte em um evento. Oxi, no meu perfil eu dançando com ele, você não viu, não? Não, eu vou olhar de novo, porque quando eu conheci o Luca, ele tava de Pennywise também. Sim. Porque no dia que eu conheci o Luca, eu conheci o Rafa, né? Uhum. E aí foi até na Gamescom Latam, não foi? Sim. E aí, assim, foi muito interessante lá nesse shopping, né? A reação tanto de pessoas de todas as idades, tá? E o que eu vi também, o marketing genial de Terrifier 3, que foi pegar duas épocas do ano tão próximas e brincar com isso. Sim. Então, o arte de Papai Noel. E juro pra vocês, tinha gente que não fazia ideia de que personagem que eu tava imitando, mas sabe o que foi que eles falaram? Porque era dia 31 de outubro. Olha o Papai Noel do terror. Entendeu? Então, tipo assim, podiam não entender o que estava acontecendo, podiam não conhecer o personagem, mas impactava. Sim. Né? Então, e até no enredo também, ele traz algumas coisas, né? De tirar coisas perturbadoras de dentro da sacola do Papai Noel, essas coisas, né? E o que eu acho mais engraçado no meio disso tudo é que a gente estava falando do negócio das crianças, né? Hoje em dia se divertirem e os adultos terem medo. Se vocês prestarem atenção no meu vídeo, as crianças estão, tipo assim, tranquilas, sorrindo, de boas do meu lado, enquanto os adultos estão, tipo, ai, meu Deus, que perturbador você, né? Pois é, então, assim, com a maquiagem eu conseguia fazer essa coisa de sorrir, de parar de sorrir. E aí, para algumas pessoas, soou como realmente bem assustador. Mas também foi bem divertido. Eu vi a sua atuação como Art Noel, versão feminina, né? E eu achei bem legal, porque assim, você com a sua maquiagem, você forçou uma caracterização mais desconcertante. Então, assim, até você sem sorrir, você já passava uma coisa meio assustadora, porque você já estava com a lente branca, você estava com e você tem uma feição, né, tipo, mais tranquilinha, assim, mas mesmo assim, quando você tá maquiada, você fica... tipo, meu Deus do céu, fica aí que eu fico aqui, sabe? Sim. Tipo, então isso acaba gerando alguns desconfortos para alguns adultos. Agora a criança não, é uma pessoa maquiada, bora lá, quero participar, não sei o que e tal. É super normal. Foi até engraçado também, porque tinha um casal, aí eu parei, assim, do lado do cartaz, né? E fiquei parada assim. Eu falei, será que alguém vai me confundir com estátua? E aconteceu. E aí foi muito engraçada a reação do cara, né? Quase que a gente teve um chá de revelação na hora. Que ele tipo, oi, amor, ali, mas tá... Ai! E aí virou assim. E a namorada dele tipo assim, amor, disfarça. E assim, eu não gosto
exatamente, assim, de assustar, principalmente quando é criança, né? Eu tenho esse cuidado. Quando é adulto, eu acho mais divertido, certo? Mas, assim, foi muito legal fazer a ação na sala de cinema, né? Invadir a sala de cinema, aí ir perturbando cada uma das pessoas bem no estilo arte. E aí, no meio da sessão, eu saí. E aí eu voltei com um saco de Papai Noel, tirando umas balinhas para o pessoal, mas o pessoal já estava desconfiado. O que você vai tirar de dentro desse saco aí, hein? Então, assim, a coisa do palhaço também, né? Pelo arte ser um palhaço, já mexe com uma fobia de muitas pessoas. Não é? Vocês já devem ter ouvido falar de... Eu já fiz uma série também no TikTok, YouTube, de fobias. Eu descobri fobias absurdas, que eu nem imaginava que existiam. Tá? E aí, a fobia de palhaço é uma coisa delicada, porque eu vejo muito que algumas pessoas têm um pavor. Não é à toa que o próprio McDonald's suspendeu a imagem, o marketing atrelado ao Ronald por causa daquela polêmica que teve dos palhaços, não é? Vocês lembram disso? Lembro, com certeza. Eles tiraram não só o Ronald, mas também a todos os demais, né? Que tinha o mosqueteiro, tinha o Grimace também, aí tinha uma outra lá, uma passarinha, não sei, uma coisa assim. Eles tiraram todos, eram uns 4 ou 5 personagens, né? Eles tiraram todos de uma vez só. Então, sobre isso, eu penso que as pessoas têm medo do que está por trás, não é? Não tem muito isso? Que é o que a gente vê nos slashers. Eu gosto muito do gênero hoje em dia, eu não gostava tanto. Mas tem algumas máscaras que são bobas. A de vocês ainda chega a ser perturbadora, né? No teu caso, não seria nenhuma máscara de fato, né? Seria o visual, a aparência. Mas no caso dos slashers que usam máscaras, tem uma recente que eu gosto, tá? Me julguem, eu gosto, de A Morte Te Dá Parabéns, que é tipo um feitiço no tempo de uma moça que ela morre no dia do aniversário dela e volta pra descobrir quem é o assassino dela. Ah, tá, lembrei. Né? Eu já assisti esse Aí filme, a máscara do bebê. É um bebê. E é perturbadora mesmo assim. Também tem um recente agora, que é o 16 Facadas, que eu também achei sensacional. Eu amo 16 Facadas, que também tem uma máscara slasher que é tipo de um cara, que eu acho que nos Estados Unidos deve ser bem conhecido. Mas ele lembra uma espécie de Johnny Bravo. Entendeu? Então, assim, a questão da máscara é o medo do que está por trás daquilo. E é isso que eu acho interessante, porque eu não via crianças se assustando comigo de Terrifier, não é? Mas eu cheguei a ver crianças se assustando com o Papai Noel. Chorando. Vocês acreditam nisso? Não é engraçado pensar nisso? Os pais... sempre tiveram... com certeza, vocês têm foto com o Papai Noel, né? Tô errado? Sim, eu tenho foto com o Papai Noel. Você também, possivelmente, deve ter foto com o Papai Noel. E pra gente, já tá internalizado esse costume, esse hábito, né? De tirar foto com um velhinho estranho. Porque a gente é acostumado desde criança com essa lenda, a mitologia do Papai Noel, certo? Só que aí, ano passado, fazendo esse trabalho de elfa de Papai Noel, eu vi crianças berrarem. Tipo assim, não, o que você quer me dando pra sentar no colo de um senhor esquisito, velho, sabe? Então, eu percebo que... Que carrega um saco. Que fica com um saco. Não sei o que vai fazer nesse saco aí, pô, tô fora. Invade a casa dos outros. Não é? A gente é ensinado a ter medo do homem do saco, mas o bom velhinho, não. Então, assim, e ele é invasor de casa, ainda por cima, né? E ainda cobra bolachinha com leite ainda. Se não tiver, não ganha presente. Sim. Então, assim, eu percebo muito que as crianças de hoje em dia deixaram de ter medo de alguns personagens do terror, mas muitas têm medo de personagens, só porque eles estão caracterizados. Eu já vi criança com medo do Sonic. Como pode, gente? Loucura, né? Quando a gente pensa assim dessa reação por parte das crianças, porque o adulto olha e sabe que tem alguém ali. E engraçado, lembrei da história também da minha infância, que a minha mãe, na tentativa de diminuir meu medo, ela me revelou isso, né? Eu tinha medo de boneco de Olinda. E aí, toda vez que eu devia fazer aquela palma, sabe? Assim, eu morria de medo de boneco de Olinda. Juro pra vocês. E aí, minha mãe um dia chegou pra mim, eu com meus 5 anos de idade, ela falou assim, não, Lês, calma. Tem uma pessoa lá dentro. Ele comeu uma pessoa! Foi tipo isso a minha reação. Ele come gente! Eu não acredito, mãe! Então assim,
O Rafa tem filho e ele tava até contando pra gente mais cedo, né? Que às vezes o filho dele quer assistir coisa de terror. Ele fala, não, menino, se afasta. Mas criança às vezes é teimosa. Sim. De- Da mesma forma que que não somente meu filho, mas outras crianças têm a curiosidade e o desejo, né, de ver o lado sombrio dos conteúdos e tudo mais, né, o terror ou algo assim. As próprias músicas, né, tipo, hoje em dia, tipo, ele seduz, né, o público infantil também, porque, assim, se você for ver os filmes de terror, as músicas, eles são sedutoras, você fica, tipo, querendo ver, tipo, quando comer uma coisa assim, tipo, putz, vai acontecer alguma coisa, eu quero ver o que vai acontecer. E aí, pra criança, ele fala, tipo, nossa, é uma coisa crescente, Atiça a uma curiosidade, sensação né? crescente. Então, da mesma forma que essa sensação crescente de empolgação vem pra nós, para as crianças também. Só que eles não podem ver, tipo, que essa sensação crescente, daqui a pouco vai vir um cara vai decepar a cabeça de uma mulher. Então, assim, não pode, sabe? Mas é complicado. Da mesma forma que tem essas crianças que têm essa vontade, tem um lado também ao contrário, que aí é uma informação, por favor, pais, não façam isso. Eu vou explicar o porquê. Um tempo atrás, fui em Paranapiacaba, que por sinal quem não conhece vale muito a pena conhecer, porque é um lugar sensacional. Paraíso dos personagens de terror. Sensacional. Nossa, é incrível. Neblina, mano, é sensacional, um lugar maravilhoso. É incrível. E aí eu fui recentemente no Festival do Inverno lá. Aí tava lá, você acha que tava também comigo, não tava? Então, o Jason tava comigo também, junto com o Rafa das Paletas, que faz um Pennywise incrível, por sinal, também, enfim. Aí nós estávamos lá, e aí, assim, aconteceu um episódio, assim, eu não julgo os pais, mas eu não concordo, não faria com o meu filho. Mas, assim, da criança visivelmente estava com medo da situação, da gente, né? E os pais forçando a criança para tirar foto. Não, vamos lá tirar foto. Falei, gente, se a criança não tá confortável, não faça isso. Diferente de algumas crianças que pede, pelo amor de Deus, para vir tirar foto no meu colo, que eu já peguei várias crianças no colo para tirar foto. Tem umas que não, tem medo. E Agora, foi você vai essa pegar o cena pai- aí que você descreveu que eu vi como elfa. O pai forçando a criança a ter a foto com o então. Papai Noel. Então, assim, é complicado. É respeitar 880, a criança né? de qualquer maneira. Exatamente, Entendeu? exatamente. Não é porque ele tava de personagem de terror. Ele tem o bom senso por estar de personagem de terror e perceber que a criança tava com medo. Mas se a criança tá com medo até do Papai Noel, você como pai não pode frustrar e você não pode projetar uma coisa que você quer e que você viveu no seu filho. Né? Você tem que respeitar a vontade das crianças também. Até mesmo essa vontade de querer tirar foto Exato, com vocês. exatamente. Mesmo... Do mesmo jeito que tem criança que vem querer abraçar a gente, tirar foto, e adulto com medo, também vai ter o contrário. Vai ter adulto querendo tirar foto com a gente, vai ter criança que vai ficar terrorizada por ver a gente. Então eu acho que forçar a criança, tipo, a ter Esse contato desnecessário, esse contato desnecessário vai só, tipo, desgastar. vai desgastar a mente da criança, porque isso mais pra frente, por exemplo, toda vez que vê um Jason da vida vai ficar desesperada. Sim. Se ela vê uma Desenvolver uma máscara de fobia rosto, desnecessária. Sim, sim. E vocês lembram que idade vocês tinham quando vocês assistiram os filmes dos respectivos personagens? Putz. o meu é fácil. Quando? O Fala. meu eu assisti com 14 anos. 14 anos eu assisti. Que foi meu pai que me apresentou, né? Como eu tinha dito antes. Meu pai, ele gosta muito de filmes antigos, sobre tanto jogo, filme, séries antigas. Então ele fala bastante sobre isso comigo, com meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos, eles falam muito sobre isso com a gente. E foi uma dessas que ele comentou dos filmes de terror, que gostava bastante de assistir. Michael Myers, Fred e do Jason. E foi nessa que ele perguntou pra mim, você quer assistir algum filme? Aí ele falou, quero assistir. Foi nessa que ele colocou Sexta-feira 13 pra eu assistir. E que foi um filme que dá medo, no começo eu senti medo, mas que comecei a gostar muito dos filmes. Eu fui assistindo cada um dos filmes, comecei se eu não me engano foi o 3, comecei pelo 3, que é meio estranho de se pensar, né? Mas que, pra quem não sabe, né, que no Sexta-feira 13, o Jason não aparece no primeiro filme, não aparece. Quem é a vilã do filme é a mãe dele.
E que até com a máscara de hóquei, nem no segundo ele aparece. Ele só vai aparecer no terceiro usando a máscara de hóquei. E você, chato, que vem inventar de assim, ai, tá dando spoiler. Se você nunca pelo assistiu, amor de Deus. negócio de spoiler de filme Pelo amor de clássico, Deus. por favor. Ai, Da o década menino... de 80, pelo amor por de Deus. favor. Então, é um personagem que eu gostei bastante. Tanto da aparência dele, igual você comentou, né? Que igual do Art, que ele tem a aparência dele... o que choca é a aparência dele. Então, acho que pra mim, pelo menos, o Jason, vendo ele, o jeito dele agir, a aparência dele, as mortes que ele faz, me cativou muito assistindo assim os filmes, que eu gostei bastante. Você tem probleminha. Não, tô brincando. Tô brincando. Vocês sabem o que o personagem de vocês dois tem em comum, né? Os maiores empata foda do cinema. Não pode fazer coisinhas. Quer fazer coisinhas, Eles são os maiores vira- protetores da castidade, porque não Com toda pode. certeza. Os jovens ali querendo fornicar. Já é certeza que esses dois aqui vão aparecer. Eu me afoguei porque Os caras monitores. estavam monitores. furicando, então não pode. Verdade. Ele tem um bom motivo, tá? Tá vendo? Morri por conta deles. E tu lembra quando foi a primeira vez que você assistiu, assim, que Então, impactou? os filmes do Fred foram vários, né, tipo, ao longo dos anos, né? E eu nunca parei quando eu era mais novo, eu nunca parei para assistir um filme inteiro dele. Eu assisti algumas fragmentado, até porque, por mais que eu gostasse, os meus pais não eram muito a favor de me deixar me inserir no mundo do terror e tudo mais e tal. Então eu assistia meio, não vou dizer escondido, mas assim, fragmentado, quando aparecia uma cena ou outra assim e tal. Eu assistia um pouquinho e tal, mas depois mudava de canal tal, quando meus pais perceberam que eu estava assistindo e tal. Mas só depois de adulto mesmo que eu comecei a pegar e assistir todos a franquia e tal. Mas são cenas que eu consigo lembrar, assim, que são muito legais na franquia do Fred, assim. São algumas cenas de pesadelo, assim, porque ele o Fred, ele, apesar de não ser um metamorfo, né, de ficar transformando, ele tem umas, por se tratar de sonhos, ele muda, né, a sua forma de aparecer nos sonhos das pessoas. Contando Então, uma que- coisa que... Oi? Não, eu só ia comentar aqui nessa parte da transformação, contanto que acho que foi no primeiro, né? Aparece aquela cena dele, por exemplo, esticando os braços. né? Exatamente, tipo, 2 metros de braço em cada lado, raspando as garras no muro, né, pra cercar a personagem, né. Mas eu gosto bastante da cena que ele mata um jovem que é viciado em... É que eu não esqueci o nome do jovem agora, mas quem assistir a franquia vai lembrar, certeza, que essa cena é bem, bem divertida. Que o jovem, ele é viciado em videogame e cartoons. E aí ele, no pesadelo dele, ele faz ele morrer como se fosse um personagem de cartoon. Então ele pega, tipo, ele joga, tipo, bate a cabeça dele como se fosse aquele de perna longa, sabe? Batendo a cabeça no teto, assim, pulando, não sei o quê. Fica fazendo várias coisas com ele, como se fosse um personagem de videogame, e aparece o Fred lá controlando com ele como se fosse um boneco de videogame e tal. Essa cena eu achei muito boa. Fora a outra também, que ele tem uma que é muito legal e icônica, que ele parece uma minhoca gigante, assim, com a cabeçona dele enorme, assim, e começa a tentar devorar uma menina, não sei o que e tal. Que eu achei, falei, mano, que surreal, velho. O cara, tipo, ele se transforma numa minhocona gigantesca com a cabeça e quer devorar a menina. Eu falei, que bagulho sem noção. Enfim, tem várias cenas, assim, que são muito icônicas do filme. Outra que eu gosto, que aí vai mexer com a fobia de algumas pessoas, mas, enfim, que ele transforma a menina numa barata. Também não sei se vocês lembram dessa cena. Enfim, mas o Fred é um personagem que ele é bem livre com relação às escolhas de amor. Ele sai da caixinha, né? Tipo, da mesmice, né? Ele é bem divertido porque é exatamente isso. As mortes são bem criativas, na minha opinião. Sim. Então você não fica tipo, ele vai lá e vai matar com uma garra e pronto, acabou. Tipo, mais uma. Não, tipo, ele mexe assim, tipo, com a mente das pessoas, assim, sabe? Tanto que ele é o rei dos pesadelos, né? Sim. Mas ainda assim é muito bacana, assim. Tirando a temática de terror, se você olhar por trás, essa parte criativa das mortes é surreal, é muito legal, muito Eu acho que é bacana. muito do conceito dele também, né? Acho que por ele atacar nos sonhos Sim. da pessoa, dá muita liberdade você poder fazer Exato. Não, qualquer coisa. demais, porque, por exemplo, o Pennywise, ele é uma entidade que se transforma, metamorfo de fato, Sim. que mexe com o medo das pessoas, que se alimenta do medo, e o modus operandi do Fred é similar.
só que no Só mundo no dos sonho. pesadelos. Exatamente. Não é? O que eu acho muito interessante. Por quê? Porque ele tem artifícios, os jovens tentam ficar acordados e muitas vezes não conseguem, né? Que tem Então sido- imagina o desespero real de que em algum momento ele pode vir pegar. Porque o Pennywise, eles têm as maneiras de se defenderem e tudo, mas dormir, você precisa dormir 1 hora, né? Exato, que é igual o detalhe, igual eu falo. Quando você tá acordado, você consegue se defender. Mas quando você tá dormindo, você fica vulnerável. Quando você tá nos sonhos. Você não tem o controle sobre o seu corpo, sobre o que você tá sonhando. Então eu acho isso muito legal, esse conceito. Muito legal. E a musiquinha dos dois eu acho perturbadora. Mas qual que vocês acham mais perturbadora? É o Kill Kill Mama? Ou Want You, Fred's Come For You? Sério mesmo você tá fazendo essa pergunta? Na minha opinião, não tem nem o que falar, né? Aquelas menininhas pulando corda, cantando essa música, não é puxando saquismo pro Fred, mas, meu, não tem como. É muito perturbador. Aquelas menininhas cantando a música 1, 2, Fred vai te pegar, 3, 4, mano... É surreal. É surreal. Você fica, tipo, como se fosse contagem regressiva pra acontecer alguma desgrama, sabe? Alguma coisa ruim. Você fala, meu, não tem... Agora só o Kill, Mama, nada contra. Assim, agora, falando agora não como Fredão, mas como admirador de filmes de terror também. Mano, meu, pelo amor de Deus, Outro né? exemplo é a do Homenzinho Torto também, Não, que essa é bem, música bem é espetacular perturbadora, também. né? O Homem Torto é O Homem meio Torto. surreal. Inclusive, eu gostaria de ser um Homem Torto um dia no futuro, quem sabe? Ah, sim. Se vem aí o Fredão de Oz como Homem Torto. Quem tá? sabe? Vamos Um elaborar dia. isso. Vamos pensar. E o Jason concorda, né? Qual era a curiosidade que você estava falando pra gente? Era Killer Mama. Ah, isso mesmo, que muita gente confunde. Principalmente essa parte do Kill Kill Mama. Porque é exatamente isso. Ele fala Kill Kill Mama. Que é como se a mãe dele estivesse mandando ele matar. Que é muito disso, né? Que do segundo pra frente, né? Que é quando ele aparece realmente como um assassino. É muito influenciado pela mãe dele. Que meio que quando ela morre... Filhinho da Vamos falar, mamãe. spoiler? Filhinho da Mas mamãe. que, ele acaba sendo influenciado pela mãe dele, que meio que a mãe dele começa a meio que ser um espírito vingativo que fica comandando meio que o Jason, fica mandando ele matar. Então esse Kill Kill Mama representa muito isso. E que muita gente confunde. Tem gente que fala que é Titi Mamá, Titi Tchá, Porque eu acho que é muito também pela velocidade, né? Que às vezes também, dependendo da pessoa, não escuta direito. Mas a verdade é que trouxeram uma das melhores trilhas Com sonoras certeza. também. E não só isso, eu também acho muito legal as músicas também, tipo, de perseguição do Jason. Que é aquele violino que fica Sim. desafinando. Mostra que, tipo, ele tá perseguindo alguém mesmo. Tipo, como se fosse uma música de desespero, né? Que a pessoa fica correndo mesmo, né? Uma música que as notas do violino como se estivesse desafinando. Eu acho isso muito legal, muito legal. E vem cá, em relação aos cosplayers de vocês, assim, vocês que fizeram, me contem agora um pouquinho mais sobre o processo de produção do cosplay em si. O que foi que deu mais trabalho para fazer? Bom, no meu cosplay em específico, não foi feito por mim, né? Foi juntado por vários artistas, digamos assim, né? Eu comprei o suéter que foi feito à mão como é que é o nome dela? Casinha de Lã, se não me engano, se não me falha a memória. O arroba dela é muito boa, por sinal, e é super de qualidade. A máscara também foi feito por um protético também, que é o Jonathan Masks também, que é um cara espetacular, que ele faz várias máscaras e a mão, enfim, queimada e tudo mais. Acho que ele faz até também do Jason também. É um excelente artista, né, com relação a máscaras de látex e tudo mais. Mas eu fui passando por várias versões, né, porque eu tive uma primeira aparição uns 2 anos atrás. Eu não tinha esse chapéu, era um chapéu de fedora bem simplesinho, marrom que eu tinha, porque eu queria só fazer uma farra no Zumbi Walk, primeiramente, só para brincar, porque eu sempre gostei da temática. E para quem não sabe, Zumbi Walk é um evento daqui de São Paulo que acontece na época do Halloween. Na verdade, é após o Halloween, é no dia de finados, no dia 2 de finados, lá na Praça Roosevelt, em São Paulo. É muito bom, por sinal. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E aí eu fui a primeira vez, há uns 2 anos atrás, eu não tinha o suéter, eu tinha uma camiseta, comprei na internet, bem basiquinha, só pra poder curtir o personagem. Aquelas camisetas que já veio estampada, sabe, só pra dizer. E aí eu fui com uma calça jeans aleatória, um tênis, enfim, aleatório também, só pra poder curtir e tal. Minhas garras, passei por reformulação também.
não eram essas aqui de metal, era uma garra com lâminas de madeira, né? Porque tipo, o orçamento era mais básico inicialmente. E aí aos pouquinhos a gente foi evoluindo, né? Aí eu ainda fiz vou fazer um upgrade em breve aí também no Fredão também aí, que vocês não perdem para esperar, se Deus quiser, vai ter novas modificações aí, vocês vão, se vocês me acompanharem, vocês vão ver. Você consegue entrar de boa com essas garras nos eventos? Não barram, não? Por né? se tratar de uma garra que não tem fio de corte e a ponta ela é ondulada, não tem problema. Se fosse a garra, a réplica fiel do filme, que a réplica fiel do filme ela tem fio de corte e ela é pontiaguda. Então, se fosse esse o caso, eu não poderia entrar com ela. Mas como essa aqui ela é uma réplica, mas é uma réplica voltada para eventos, né? então ela é tranquila. Então, por mais que ela seja de metal aqui as garras, Sim. ela não tem problema. É possível a gente entrar normalmente nos eventos sem nenhum tipo de problema. É porque eu pensei que ela não era de metal. Bacana, né? E você, João? Mostra um pouquinho também mais da tua machete. Bom, é um pouco do meu cosplay, né? Principalmente mais da machete, né? Que muito do meu cosplay, como também é um exemplo do Fred, né? Algumas coisas eu fiz, como, por exemplo, a própria parte das costelas, né? Que eu acho muito legal. Essas partes eu fiz tudo de EVA, mas também a roupa eu semi-fiz, né? Que eu comprei ela pronta, né? Uma jaqueta militar normal, comprei na internet e eu fui rasgando, né? Desgastando ela para fazendo esse efeito como se fosse do Jason mesmo. As máscaras eu comprei pronta. Mostra de novo a máscara de baixo. Sensacional, cara. Essa máscara de zumbi eu comprei na internet mesmo, eu comprei no AliExpress, que tava tendo uma promoção. Eu gostei bastante dela. Essa máscara também de rock eu comprei no evento. Incrivelmente eu comprei no evento que foi no UP. No UPBC, para quem não sabe, é um evento que tem aqui para São Paulo, também aqui para São Caetano, que é um evento muito bom. É um evento que foi um dos eventos que eu comecei, né? Aí, que foi lá que eu comprei essa máscara. Ela não estava totalmente nesse jeito, né? Toda marcada, com sangue. Eu fui mexendo em algumas coisinhas, né? Colocando umas marcas de sangue, dando uns arranhões a mais. Mas que eu comprei lá e tá comigo até hoje. E o facão, principalmente, né, que é uma das partes principais que eu uso, eu ganhei de um amigo meu, que é um outro cosplayer também que faz do Jason. Não sei se vocês conhecem, provavelmente o Fred conhece, que é o Rabelo. Ele também faz cosplay, ele faz o cosplay do Jason, se eu não me engano é da parte 6, que é um Jason que parece que ele tá usando uma roupa de jardineiro. Aí, esse facão era um dos facões que ele ia trocar. Só que em vez de ele jogar fora, ele me perguntou se eu queria de presente. Caramba, ele ia jogar fora, novinho, né? Então. É porque ele ia reformar, né? Ele ia fazer uma nova versão, acho que mais detalhada. Aí, acho que ele não ia chegar a jogar fora. Eu acho que ele talvez ia guardar alguma coisa, em vez dele deixar Se parado. desfazer, né? Que você falou. Aí ele me perguntou se eu queria, porque na época, antes de eu usar desse, eu usava um de papelão. Eu ainda tava muito no começo, né? Pra tudo tem um começo, né? Bem no começo. Exatamente. E, gente, tudo tem um começo, tá? A gente não começa com cosplayers incríveis como os que eles estão agora, tá? É muito importante ressaltar isso, porque há quem julgue os famosos pobres, cosplay de armário, esse cosplay que você improvisa com o que você tem. Eu acho sensacional, tá? Explora a criatividade, de fato. Sim. E aí você vai melhorando com o passar do tempo, investindo também, né? Como os próprios rapazes falaram que fizeram. É um processo natural para os cosplayers. E vocês já chegaram a participar de concurso de cosplay? Já participei de alguns. Hoje em dia eu não participo tanto, mas eu participava mais antigamente. Mas que eu já participei algumas vezes, sim. Eu fiquei até no pódio algumas vezes já fiquei, por exemplo, já fiquei no Forza, um evento que tem aqui também pro lado de São Paulo, ali mais para Santa Amaro, que tava tendo, né, nesse dia que eu fui, fiquei no pódio, fiquei em segundo lugar. E até mesmo teve um festival Nimpo lá em São Caetano do Sul, que aí eu participei também do evento, que teve lá no Chicos Mendes, que eu fiquei em primeiro lugar. Fiquei muito feliz, tinha sido meu primeiro lugar dessa vez. E eu gosto bastante, assim, eu não tô indo tanto, né, mas nos concursos, apresentação, mas que eu gostava bastante. Porque eu acho que é uma parte também do evento
que você meio que consegue interpretar o seu personagem. Não que você às vezes não interpreta, por exemplo, andando, interagindo com as pessoas, mas lá, eu acho que no palco você pode realmente, tipo... O seu momento. Exatamente, é o momento para você mostrar o teu personagem, né? Sim. Você fazer a sua apresentação e às vezes também muita gente não te viu, tem muito isso também, que eu já vi muita gente que... Eu tô andando, eu fiquei muito tempo no evento, mas que a pessoa não tinha me visto e por eu ter ido me apresentar, ela me viu. E ela ainda me viu apresentando. Então eu acho que é uma parte que é muito boa também dos eventos, que ultimamente também ficou dando uns problemas, né? Umas tretas aí mais no mundo cosplay, mas eu acho que é uma parte muito boa. Sim, e o Tassi já falou mesmo aqui no programa que é o melhor marketing, um marketing gratuito para nós cosplayers, né? Sim, exatamente. Eu já desfilei e participei de vários eventos, né? E eu nunca fui em eventos buscando ser um melhor, enfim, tal, buscando algum tipo de premiação, algo do tipo. Eu gosto de fazer a desfile, gosto de interagir, de fazer a minha persona Fred, né? Pelo gosto da interpretação em si. E também para ver a reação das pessoas quando eu atuo. Então, tipo, porque nesse momento eu não estou, né, com o meu cosplay de 100%, né, aqui com vocês. Mas eu também tenho um peitoral de almas. O que seria o peitoral de almas? Ele é um peito cheio de cicatriz de queimadura também. E tem algumas faces, né, que correspondem às vítimas que o Fred matou. Enfim, que o Fred foi de arrasta pra cima, né, com algumas pessoas. E aí, essas caras, assim, quando eu entro no palco, eu faço, Fred, não sei o que, tal. Aí depois eu começo a me contorcer, assim, tal. Eu levanto o suéter com aquelas caras, tudo aquilo coisa deformada, a galera fica, puta que pariu. Tipo, sabe, não tá esperando aquele tipo de reação, sabe? E é isso que é mais gratificante, esse tipo de retorno, do que uma premiação. Não que seja bom, não seja, é maravilhoso você ser premiado por uma atuação sua. Mas eu vou mais pela diversão, para ver a reação do seu público, do que uma premiação, sim, algo do gênero, sabe? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ter 2 pódios, né? Um foi na Forza também, onde eu fiquei em 3º lugar, né? No shopping mais, se não me engano, em Santa Amaro, onde eu fiz a apresentação. Então eu também estava com o peitoral de almas, fiz exatamente essa cenação, tipo, de estar demonstrando a dor, que no filme, quem acompanha, quando ele mostra, né, o peitoral dele com as cabeças, né, reagindo e tal, ele está demonstrando dor. Então fiz toda uma interpretação, tudo mais e tal, e aí eu consegui ganhar o pódio nessa vez em questão. E uma outra vez foi na minha Osasco, né, que o Fredão de Osasco, para quem não sabe, num evento, foi o Arraiá Geek, que foi bem legal, por sinal. E aí eu não fiquei no pódio dos, tipo, no 1º, 2º, 3º lugar, mas eu ganhei como cosplay de destaque, né, por ser um cosplay que, assim, chamei a atenção, sabe, do público, dos jurados. Então, pela atuação, pela forma de construção do personagem, que as pessoas gostaram. Então, assim, eu gosto muito mais de atuar, digamos assim, do que de buscar uma premiação. Não que não seja bom, mas foge um pouquinho do interessante dos eventos, né? Você buscar interação com o seu público, né? Buscar novas... quem gosta, né, de buscar seguidores, enfim, nas plataformas, redes sociais também, é uma forma de você ser visto. E ser visto é muito bom hoje em dia para quem é personagem vivo, quem é cosplayer. É muito bom e é muito gratificante quando você é reconhecido e as pessoas gostam daquilo que você está fazendo. E isso é muito legal, muito, muito, muito bacana, muito gratificante. Demais. E a Urro Expo, vocês vão? Sim. Nos vemos na Urro Expo, sim, então. Sim. Ganhei credencial para ir no domingo na Urro Expo, para ir como Fred também. E aí estarei lá com umas modificações no Fredão, para a gente poder aí, quem sabe, né, ter uma maior visibilidade aí, ainda mais porque é um evento que é para o público do terror. Então a gente ter a oportunidade de se destacar nesse meio, né, vai ser bem bacana, vai ser bem legal, bem divertido. Uma referência para vocês? A minha mãe, uma grande referência. O Edward Mãos de Tesoura. Muito bom. Pior pesadelo? Me tacarem dentro do rio Tietê.
Olha, hoje em dia eu acredito que o meu pior pesadelo é ser perseguido pelo Felca. O pesadelo de muitos por aí na internet hoje, né? E qual é o melhor dia do ano? O meu não precisa nem dizer, né? Sexta-feira 13. O Halloween. Grande data, 31 de outubro. E um inimigo? Um banho gelado pela manhã. É meu inimigo também. Ana Maria Braga. Por quê? Oxe, ela não vive falando, acorda, menino! Tá fora, sai fora. E um medo? Que as pessoas tenham acesso a energético. Aí eu perco meu trabalho. O meu é fazer exame de próstata. E esse cara aqui ser o médico. E assim encerramos mais um programa assustadoramente divertido. E eu quero agradecer bastante os nossos convidados de hoje, o Rafa e o João, que dão vida a esses personagens queridos do terror, o Fred Krueger e o Jason, né? Vocês tornam o terror ainda mais geek. E agora, nesse momento, eles vão tirar as máscaras. A gente vai ver se eles são tão assustadores e feiosos como a gente está vendo aqui, tá? E vamos aproveitar também para deixar o @, deles para vocês seguirem. Música sensual, DJ. Imagina o calor que esses caras não passam nos eventos. Não falei que eu era parecido com o Robert Englund? Parecido. Verdade, a versão bem mais jovem. Na verdade, quando ele começou, acho que nem tanto, né? Porque ele já devia ter na casa dos 40 também. É isso aí, gente. Até a próxima. Isso aí, obrigado. Meu Instagram, né? Aproveitando aqui, só pra dizer, meu Instagram é @JoãoJasonCosplay, pra quem quiser seguir lá, tem bastante conteúdo do Jason, outros cosplays também que eu faço. Também quero agradecer a Letícia por esse convite, ter vindo aqui no podcast, meu primeiro podcast que eu tô fazendo, então muito obrigado de verdade por ter me chamado. Esse episódio foi muito bom, foi bem legal esse bate-papo que tivemos. Adorei também, eu que agradeço. Adorei bastante. É isso aí, meu Instagram, quem quiser me seguir, é Fredão de Oz, tá? É tudo junto, sem acento. E também gostaria de agradecer o convite, Leti, foi muito legal, gostei bastante do bate-papo, eu estava bem ansioso, na verdade, para esse dia e estou muito contente, muito obrigado pelo convite e estou ansioso para ver como é que vai ser a produção final, quero só ver, mas agradeço, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado. Gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente hoje, obrigada novamente, meninos, e a gente se vê nos próximos eventos. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Falou!